Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, vamos falar de membrana plasmática? Vem comigo. Bom, pessoal, a membrana plasmática ela é uma estrutura, na verdade, uma película extremamente fina e porosa, tá? Que reveste as células. Essa membrana plasmática ela só é visualizada através do microscópio eletrônico, justamente por ser muito fina, certo? E ela tem aí a sua estrutura formada por uma bicamada fosfolipídica, tá bom? Eu vou colocar aqui a canetinha para ajudar vocês. Então, ó, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Bi significa dois. Então, ó, duas camadas de fosfolipídios, tá certo? Então, veja, o fosfolipídio, pessoal, ó, é essa estruturazinha aqui, ó, que parece um fósforo, tá? Então, vai ter uma região aí chamada de cabeça, que é uma região polar, tá? Ou seja, tem afinidade com a água, por exemplo, e outras substâncias polares, e tem uma região, ó, essa região aqui chamada de cauda, que é apolar, tá certo? Então, não tem afinidade com a água e substâncias polares, ok? Bom, então, como eu disse, né, esses fosfolipídios, eles vão ficar aí unidos e formarão aí, no caso, duas camadas. Então, aqui a gente tem uma camada que vai ficar na parte externa da membrana, tá? Ou seja, para o lado de fora da célula, e nós vamos ter aí outra camada aqui, ó, formada também por vários fosfolipídios, ó, na parte interna da célula, certo? Então, aí internamente a gente vai ter o citoplasma. Tranquilo? Bom, pessoal, essa bicamada fosfolipídica vai apresentar algumas estruturas, tá certo? Uma delas aí são justamente as proteínas integrais, tá? Que são essas proteínas aqui também chamadas de proteínas transmembranas, ou seja, elas atravessam a membrana plasmática, tá certo? Então, essas proteínas aí vocês verão que elas são importantes no transporte de algumas substâncias lá na frente. Bom, nós teremos também as proteínas periféricas, certo? Essas proteínas periféricas, elas podem estar aí ligadas a outras proteínas, tá? Só que elas estarão aí, teremos algumas proteínas periféricas na parte interna, né, da membrana plasmática, ou seja, dentro da célula, e nós vamos ter aí proteínas periféricas na parte externa da membrana plasmática, ou seja, do lado de fora da célula, ok? Também do lado de fora da célula, nós teremos aí alguns carboidratos, alguns glicídios, tá? Que são importantes aí no reconhecimento de algumas substâncias e estrutura. Gente, vocês devem se lembrar que nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho do glicocálice. Então, essas estruturas aqui, né, esses carboidratos, fazem parte justamente aí da constituição do glicocálice que está aí aderido à membrana plasmática, tá certo? Bom, pessoal, essa membrana plasmática, ela é conhecida como modelo do mosaico fluido. Por quê, professor? Porque esses fosfolipídios, eles apresentam um certo movimento, a membrana plasmática, ela tem essa capacidade de movimento, do qual, né, esses fosfolipídios se movimentam sem perder o contato, ok? Né? Então, essas membranas aí também têm aí esse certo movimento dentro dessa bicamada fosfolipídica, tá certo? Bom, meus queridos, a membrana plasmática, ela é conhecida também, né, através das suas funções, como tendo uma semipermeabilidade. Como assim, professor? A membrana plasmática, ela é semipermeável, ou seja, ela permite a passagem de algumas substâncias livremente, né, através dela, e ela controla a entrada e a saída de outras substâncias, tá? Então, por isso, ela é conhecida como semipermeável, tá certo? Então, a membrana plasmática, a principal função dela aí é o transporte de substâncias para dentro e para fora da célula, ok? Bom, essa membrana plasmática, ela também delimita o conteúdo intracelular, ou seja, que tem dentro da célula, e o conteúdo extracelular, ou seja, que fica fora da célula, ok? Como assim, professor? Vejam, gente, ó, aqui nós temos a nossa membrana plasmática dessa célula animal. Então, ó, essa estrutura toda aí em azul é justamente a membrana plasmática dessa célula, tá certo? O que é que acontece? Ela está separando o que está fora da célula
e o que está dentro da célula. Então, ela está delimitando, né, o conteúdo intra e extracelular, ok? O que fica dentro da célula, né, aí nós teremos o citoplasma, com todas as organelas e estruturas citoplasmáticas. Externamente, a gente pode ter uma outra célula se ligando a essa, ou então essa célula ela pode estar aí em alguma região do corpo, tá? Sem ligação com outras células, tá certo? Bom, pessoal, a membrana plasmática ela também é importante na proteção das estruturas celulares. Obviamente, né? Se essa membrana plasmática ela é a estrutura mais externa, tudo que está dentro dela tem uma certa proteção, né? Por ela, ok? Bom, essa membrana plasmática ela também é importante no reconhecimento de substâncias por meio de receptores específicos. É aquilo que eu falei para vocês. Esses carboidratos aqui, eles são importantes aí no reconhecimento de algumas estruturas e substâncias que querem entrar na célula, tá certo? A membrana plasmática, ela também é importante aí no transporte de substâncias essenciais ao metabolismo. Nós vimos em aulas anteriores, né, que algumas dessas organelas vão produzir aí algumas substâncias, como o retículo endoplasmático rugoso, né, produz proteínas importantes para serem utilizadas fora da célula, e aí essas substâncias, né, são transportadas, por exemplo, pelo complexo de Golgi para fora da célula. Como? Através dessas bolsas aqui, ó, que são produzidas pelo complexo de Golgi. Então, essa bolsa, que é membranosa, a membrana tem uma constituição igual à da membrana plasmática, essas bolsas vêm, se ligam à membrana plasmática e o material é, então, liberado para fora da célula. Da mesma forma, algumas substâncias que precisam entrar na célula, elas vêm na forma de bolsas, elas são, então, invaginadas aqui a essa membrana plasmática e elas acabam adentrando a célula, tá certo? Só uma correção, gente. Não há bolsas aqui fora para entrar na célula, não, ok? As substâncias, elas vão estar aqui disponíveis, né? Próximo a essa membrana plasmática, ela pode acabar invaginando, né? Com essa substância dentro, e aí essas bolsas, então, entram na célula e ocorre a liberação das substâncias internamente, ok? Bom, vamos lá. A membrana plasmática, queridos, ela pode apresentar algumas diferenciações, ou seja, algumas estruturas especiais, tá? Que facilitam a comunicação entre duas células diferentes, entre as células, e até, né, a adesão, a ligação entre as duas células. A gente sabe, né, que nosso corpo ele é formado por diferentes tecidos, e esses tecidos, eles são constituídos, por sua vez, pelas células, né? Então, a gente vai ter várias células constituindo um tecido, ok? Então, essas células, por vezes, são muito importantes a ligação, né? Elas precisam estar bem unidas aí para dar a formação do tecido, ok? Então, essas diferenciações aqui da membrana plasmática são importantes justamente aí nas ligações entre as células. A primeira diferenciação que a gente tem aí são as microvilosidades. As microvilosidades são invaginações, essas estruturas aqui, ó, evaginações, melhor dizendo, ó, então a membrana plasmática, ela produz essas protuberâncias aí, que serve para aumentar, pessoal, a superfície de contato da membrana plasmática. Como assim, professor? Olha só. Vejam, essa linha vermelha que eu acabei de montar aí, ela é bem maior que essa linha vermelha que eu acabei de montar. Então, o que é que acontece? A membrana plasmática, ela montou essas protuberâncias justamente para aumentar, né, o seu tamanho e assim ela ter uma maior área de absorção, ou seja, recebimento de substâncias, ou então para liberação de substâncias, enfim, para aumentar a superfície de contato e, com isso, aumentar, né, a funcionabilidade dessa membrana plasmática, ok? Uma outra região da membrana plasmática, né, uma diferenciação importante aí são os desmossomos, que são placas aí de onde parte a liberação de substâncias colantes, que são proteínas, na verdade. Então, veja, ó, gente, aqui nós temos uma célula, né? Olha só, aqui nós temos uma célula, tá? Isso aqui é uma célula. Tudo isso é uma célula. E aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tem uma outra célula, tá? Que está ligada a essa aqui. Veja. E aqui nós temos mais uma célula também, tá?
Ok, professor. Então, nós temos aqui 3 células. Nós vimos uma e as outras 2 estão aí se ligando a essa célula. Agora, deixa eu apagar, que é para poder vocês visualizarem bem. Bora lá. Então, meus queridos, o que é que acontece? Os desmossomos, né, vão auxiliar na ligação entre essas 2 células. Como, professor? Liberando substâncias, ó, aqui é uma ampliação, tá, da ligação entre essas 2 células. Veja, ó, aqui a membrana plasmática de uma célula, aqui a membrana plasmática de outra. O desmossomo é essa região que vai ter essas estruturas aqui, no qual vão liberar aqui, ó, proteínas que funcionam como cola, ou seja, que vai ligar, né, vai colar uma célula na outra, vai deixar essas células bem unidas, ok? Então, desmossomos. Uma outra região que a gente tem é chamada de zona de oclusão. Nessa zona de oclusão, ocorre a junção entre proteínas de 2 células diferentes, sem deixar espaço. É o que ocorre aqui, ó, gente. Tá vendo, ó? Essa ligação aqui, ó, entre 2 células. Na ampliação, a gente vê, ó, é como se fosse grampeações entre as 2 células, ó. Então, as proteínas dessas 2 células, elas se ligam tão proximamente que ocorre aí a adesão sem deixar espaço entre as 2 células, tá certo? Então, aí, essa região é chamada de oclusão. Nós temos também, aí, desculpa, a zona de adesão, ok? Que é uma região onde as membranas estão aderidas, mas pouco afastadas, ó, zona de adesão. Veja, há uma certa distância entre as 2 células aqui. Por quê, professor? Aqui, nesse caso, ocorre algo parecido com o que ocorre na região do desmossomo, pessoal. Nessa região, aqui a membrana plasmática de uma célula, aqui a membrana plasmática de outra célula. Aqui ocorre a liberação de substâncias também colantes, tá? Então, vão ser liberadas algumas substâncias que funcionam como cola, e aí essas células, elas ficam unidas, aderidas umas nas outras, mas de um pouco afastadas, tá? Então, ocorre aí a união entre essas células, de forma que fica uma certa distância entre as duas, ok? Através aí dessas substâncias colantes. Então, zona de adesão. Nós temos também o nexo, que também é conhecido como junção comunicante, no qual ocorre aí a produção de algumas proteínas específicas, que são chamadas de conesinas, tá? Essas conesinas, pessoal, elas vão apresentar como se fossem poros, tá? Então, aqui nós temos uma membrana plasmática, e aqui nós temos outra membrana plasmática, certo? Então, veja, ó, essas membranas plasmáticas, elas ficam bem unidas, e aí nós vamos ter, ó, a união das conesinas, que tem aí como se fosse poros, que vai permitir aí a passagem de substâncias entre as 2 membranas plasmáticas, tá? Então, a troca entre as 2 células, ok? E, por último, a gente fala aí das interdigitações. As interdigitações, pessoal, nada mais são do que as regiões onde ocorre o encaixe, tá? E a melhor aderência entre 2 células diferentes, tá? Essas interdigitações podem ocorrer, pessoal, inclusive aqui, né, com o apoio das microvilosidades. Então, o que é que acontece? Ocorrem essas protuberâncias, né, as invaginações e evaginações da membrana plasmática, e aí nessas regiões ocorre aí uma melhor ligação, né, um melhor encaixe entre as células. E aí são chamadas de interdigitações, tá certo? Eu não trouxe nenhuma imagem aqui para mostrar isso para vocês. Ok? Então, essas são as diferenciações aí importantes da membrana plasmática. Por hoje é só. A gente se vê na próxima aula e fala um pouquinho aí dos transportes que ocorrem através da membrana plasmática. Grande abraço.